Olá, bem-vindos ao Revisão Criminal. No episódio de hoje, vamos revisitar o processo que investiga a morte do jogador Daniel Correia Freitas. O nosso objetivo é entender a acusação contra Cristiana Brits, apontada pela Justiça como o pivô da morte de Daniel. Cristiana é acusada de homicídio qualificado por motivo torpe, coação de testemunhas, corrupção de menores, além de fraude processual. Por meio das provas produzidas judicialmente, vamos tentar nos aproximar das respostas para as seguintes perguntas. Cristiana traiu Daniel para uma armadilha sexual? Ela convidou o Daniel para entrar em seu quarto naquela madrugada do dia 27 de outubro? E a principal pergunta: Cristiana mandou matar Daniel? Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Revisão Criminal. E para começar a entender essa história, precisamos revisitar o passado de Cristiana Brits. Cristiana Brits, 39 anos, nasceu no município de Medianeira, no interior do Paraná, mas cresceu em Foz do Iguaçu. Em janeiro de 1998, mudou-se para Curitiba. Em março daquele ano, conheceu Edson Brits Jr. e em agosto, os dois começaram a namorar. Em 2000, Cristiana e Júnior se casam e nasce Alana Brits. Edson era metalúrgico e Cristiana telefonista. No ano de 2007, Cristiana engravida e nasce a sua filha mais nova. 11 anos depois, já em 2018, Cristiana e Edson Brits inauguram uma loja de gula, que é um comércio que vende alimentos mais baratos por estarem com prazos de validade prestes a vencer. No negócio trabalham Júnior, Alana, Cristiana e a filha mais nova, que é essa que anuncia produtos no caixa em seu vídeo. Cappuccino, 3%. Com o negócio da família dando certo, Cristiana Brits vive dias de prosperidade. No entanto, esses momentos estavam com os dias contados. No dia 27 de outubro de 2018, após a festa de aniversário de Alana Brits, o jogador Daniel seria assassinado por Edson Brits. Um dia após o crime, Edson, Cristiana e Alana se reúnem com testemunhas em um shopping. Segundo a acusação, o objetivo era combinar uma versão. No dia 31 de outubro, Cristiana é presa. No dia 1º de novembro, Edson e Alana se entregam à polícia. Uma semana após as prisões, uma emissora de televisão do Paraná anuncia que Daniel havia sido morto numa armadilha sexual montada por Cristiana Brits e Júnior Brits. O apresentador anunciava que a testemunha era alguém que tinha ouvido de alguém próximo a Edson Brits a história da armadilha sexual. Uma nova versão sobre a morte do jogador pode causar uma reviravolta na investigação do caso. O assassino confesso do Daniel teria desabafado a uma pessoa muito próxima dele o real motivo do crime, um pouco antes de ser preso. Presta atenção no que nós estamos falando. Alguém do ciclo íntimo do Edson, uma pessoa que convive com o Edson, que faz negócios com o Edson. O Edson chega no dia seguinte e fala tudo o que aconteceu para essa pessoa. Alguém ouve e procura o Tribuna da Massa. Alguém ouve
e procura o Tribuna da Massa. E esta pessoa agora também vai ser ouvida pela polícia. Com fundamento ou não, a denúncia ganhou força na imprensa do Brasil e do mundo. Nas redes sociais, começava um verdadeiro massacre contra Cristiana Britz. A mesma emissora vazou ainda uma foto de Cristiana Britz nua em cima de uma moto na garagem de sua casa. A imagem deu ainda mais força à tese da armadilha sexual e o linchamento moral de Cristiana Britz aumentava nas redes sociais. A essa altura, a morte do jogador Daniel era dada como esclarecida por parte da imprensa. As manchetes diziam que Daniel havia sido morto em uma armadilha sexual. Com isso, Cristiana Britz ficaria marcada como a mulher que seduziu e arrastou Daniel para a morte. No dia 26 de novembro, o delegado de polícia Amadeu Trevisan concluiu o inquérito policial. Ele indiciou Cristiana Britz por corrupção de menores, fraude processual e coação no curso do processo. Já o Ministério Público do Paraná denunciou Cristiana pelos crimes de corrupção de menor, fraude processual, coação de testemunha e incluiu o crime de homicídio qualificado por motivo torpe. O MP atribuiu a Cristiana a ordem de assassinato de Daniel com base em uma frase dita por ela. Confira. A Cristiane chegou pra Lana e falou: não deixe matar ele aqui dentro de casa. No ano de 2019, a Justiça começou a investigar o crime ouvindo testemunhas de acusação e defesa. Começava a fase de instrução e julgamento do processo. Longe das fake news e do sensacionalismo, a investigação judicial começou a entender a dinâmica dos fatos daquele dia 27 de outubro. Testemunhas sigilosas indicadas pela acusação esclareceram que Daniel não foi convidado à casa de Edson Britz. Também contaram que Cristiana dormia quando Daniel chegou à casa. Chamamos o Uber, 2 carros de Uber. Nesse momento em que chega o primeiro carro do Uber, a Evelyn entra. No momento em que eu tô entrando, o Daniel aparece. Ele não estava com a gente. Ele surge ali e pergunta: pra onde vocês vão? Eu falo: cara, não cabe você, eu nem te conheço. E ele olha pra Evelyn e fala: aonde vocês vão? Ela fala: a gente vai pra Lana. Ele fala: eu vou junto. Eu falo: não, então chama outro Uber, não dá pra você ir com a gente, né? Tem mais gente esperando o nosso Uber. Aí ele fala: não, eu vou junto. A Cristiane tava dormindo. Você tava dormindo. Então, ele deve ter entrado pra dormir em casa. E o senhor percebeu onde ficou a dona Cristiana? Então, eu lembro que a hora que a gente chegou, ela já não estava mais ali na parte de trás da casa. Quando você chegou, ela já estava recolhida? Eu acredito que sim, porque a hora que eu cheguei eu já não vi mais ela, a única que estava lá atrás era a Lana, o Edson e o outro pessoal. Então, disso a gente foi 10 minutos, eu já fiquei só com os meninos conversando e tal. Depois já não vi a Lana também. Consegue descrever como o Daniel estava vestido? De cueca e camiseta. Cueca e camiseta. Rapidamente, a justiça entendeu duas coisas. Daniel não foi convidado para estar naquela casa e Cristiana dormia em seu quarto no momento em que o jogador chegou. Com isso, a ideia de armadilha sexual já estava descartada. Uma nova pergunta ficou no ar. Se Cristiana Britz dormia em seu quarto e não participava da festa,
como o jogador Daniel foi parar em sua cama. Quem explicou foi uma adolescente, namorada do primo de Cristiana. Quando a gente estava dormindo, eu desci para ir ao banheiro, estava ocupado o banheiro lá da área de festa. Então como eu sou da família, cresci ali, ia todas as festas, tá? Eu tinha a total intimidade de ir no banheiro do casal. Então eu fui no banheiro dela e a minha prima estava desmaiada lá na cama, a Cristiana estava dormindo. E daí eu até gritei com ela, Cristiana, acorda, e ela estava dormindo. Daí eu fechei a porta do quarto, encostei, deixei a porta do banheiro aberta. E fui fazer xixi. Aí alguém entrou no quarto. Eu achei que era o marido dela, o Júnior, o Edson. Aí eu falei, não entra, eu tô no banheiro, espera aí, primo. E ele continuou vindo. Eu falei, cara, não vem? E continuou vindo. E daí não era ele, era o Daniel. E parou na porta do banheiro e ficou olhando. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? A festa é lá fora? E daí ele ficou por uns 2 segundos na porta olhando e falou, me desculpa, ele fechou a porta. Aí eu terminei ali, daí eu saí lá, abri a porta do banheiro, ele tava no quarto. E daí ele falou, eu falei, o que você tá fazendo aqui? O banheiro é lá fora? Tem um banheiro lá fora. Ele, tá ocupado, você precisa usar o banheiro. Eu falei, não, e o que vão pensar se pegarem você aqui dentro do quarto do casal, com a guria dormindo? Daí ele falou, não, eu tô totalmente ciente, eu sei que você tem namorado, você já me disse, e eu sei que ela é casada. O depoimento da adolescente ajudou ainda a esclarecer o possível momento em que Daniel enviou áudios e fotos de dentro do quarto da mulher. Moleque, eu juro pra você que eu não tô muito bêbado, viado. É que a situação é desesperadora. Eu não sei como é essa casa que eu vim parar aqui, mas parece que a casa tem, sei lá, uma casa tem uma coroa dormindo, outra casa tem uma novinha dormindo, o namorado da novinha eu não sei onde tá, o marido da coroa eu não sei onde tá. Moleque, eu não sei o que eu faço, moleque, me ajuda. A novinha é a adolescente que havia saído às pressas do banheiro com a chegada de Daniel. Já a coroa era a Cristiana Brits, que, como o próprio Daniel relata, estava dormindo na cama. Tem, sei lá, uma casa tem uma coroa dormindo, tem, sei lá, uma casa tem uma coroa dormindo. O delegado Amadeu Trevisan, em seu depoimento, descreveu o comportamento de Daniel e apontou um possível crime. Pelo seu apuratório, o Daniel morreu porque mexeu com a mulher casada, que deitou em cima da mulher casada, que estava na cama da mulher casada. O Daniel morreu por ser imaturo, né? Jovem, bobo ali, tirando uma foto, mostrando para os amigos. Né? Não, a foto eu acho todo mundo tira uma foto. Uma imaturidade muito boba, né? Assim, se for morrer por tirar foto, eu vou jogar o celular fora. Agora, deitar na cama de uma mulher que está dormindo ali casada e falar que comeu a mulher, é imaturidade na sua forma de entender? Ainda ainda. Todo homem que revela aquilo que faz, para mim é imaturo. Nesse aspecto. Pode ser. Com isso, a justiça conseguiu determinar que Daniel invadiu o quarto de Cristiana Brits enquanto ela dormia. Pelas palavras do delegado, fica claro que a primeira vítima daquela noite pode ter sido Cristiana Brits. A lei, tem uma lei federal de 2017 que trata da importunação sexual. Importunação sexual. Ela ali na conduta dele... Importunação. É importunação sexual. Agora você vai ouvir o que disseram as testemunhas que estavam na casa sobre a reação de Cristiana ao acordar e ver Daniel sendo espancado. Eu já estava muito cansado, já não estava mais ingerindo bebida alcoólica, estava só conversando com o pessoal e em determinado momento eu não vi mais o Daniel por ali. Eu já não encontrei mais ele ali. E aí, passado um certo tempo, o Edson adentrou a residência e eu comecei a escutar gritos de socorro.
socorro, 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 vai acontecer uma tragédia, socorro, socorro. A Cristiane uma hora olhou pra Lana e falou assim, Alana, não deixe seu pai fazer isso, cuida de casa, você sabe como ele é. A minha amiga tentou ligar pro SAMU, o Edson falou que não era pra fazer nada. No entanto, uma testemunha revela que Cristiana diz: não deixa matar ele aqui dentro. A Alana tava bem nervosa, andava de um lado, entrava na sala, saía da sala, ia lá pra fora. A Cristiane daí pegou e falou pra Alana, não deixe matar ele aqui dentro da minha casa. A Alana falou pra mãe dela, você sabe como é o pai, e saiu pra fora. E foi com base nessa frase que o Ministério Público denunciou Cristiana Brits por homicídio qualificado por motivo torpe. Mas e o que disse Cristiana sobre todos esses fatos? Ela foi ouvida pela justiça. Você confere agora as declarações da mulher. Tava dormindo, eu acordei com ele em cima de mim, ele tava pegando no meu seio, tava com o pênis pra fora, tava só de cueca, de camiseta ainda, com o pênis pra fora e esfregando em mim o pênis. E daí eu não tava entendendo o que estava acontecendo. E ele, falei, na verdade eu não sei o que eu falei, a reação que eu tive, assustada, eu lembro que ele falou, calma, calma, é o Daniel. Como se o fato de ser o Daniel, quem é o Daniel? Quem era o Daniel? Aí eu comecei a falar, sai, sai, pedindo socorro pra ele. E foi muito rápido, assim, eu ouvi, tentando abrir a porta do meu quarto, só que estava trancado. Ouvi o barulho, não abriu, ele continuou em cima, ele não saiu de cima de mim. E minutos depois, meu marido veio pela janela, ele ainda estava ali em cima de mim, ele jogou ele pro lado da cama, e eu já falei, por favor, vamos chamar a polícia, Júnior. Ele falou, sai daqui. Meu marido estava tomado por um ódio, por uma raiva que eu nunca vi na vida, mandou eu sair. Aí eu peguei e fui pela janela pra pedir ajuda, porque eu pensei no Eduardo, que ele é meu primo, pra mim ele era o mais forte, ele podia ajudar. Pulei a janela, fui pelo corredor, passei pela sala. Quando eu tava subindo a escada pra pedir ajuda pro Eduardo, encontrei a Lana, que tava descendo. Pedi pra ela, pelo amor de Deus. Você chegou a gritar em algum momento? Você lembra de ter gritado? Não lembro de ter gritado. Eu lembro que eu pedi ajuda. Que se eu falar pra senhora que eu tava 100% da minha consciência, não tava. Porque além de eu estar embriagada, eu tava dormindo. Então, sabe quando parece que você não tá vivendo um pesadelo, que não é real aquilo que tá acontecendo. E eu subi, o Eduardo tava lá em cima com a Thaís ainda. Falei pro Eduardo, pelo amor de Deus, ajuda, que o Júnior tá batendo no Daniel, mas eu não falei o motivo pra ele, só pedi ajuda. O Eduardo desceu e daí eu fiquei com a Thaís. Aí a Thaís falou, esse cara é um pilantra. Eu tava no seu banheiro, aí ela me contou um episódio que ela tava no meu banheiro, ouviu a porta do meu quarto abrir, pensou que era meu marido, falou, primo, não entra porque eu tô no banheiro. E ele continuou entrando e ele ficou olhando pra ela no vaso. Daí disse que ela falou, cara, sai daqui. Ele falou, eu sei que você é namorada, ela é casada, eu só vou usar o banheiro e vou sair. E ela saiu do meu quarto e deixou ele lá. Eu acredito que tenha sido depois disso que ele tenha fechado a porta, tirado as calças, eu não sei. E daí teu marido entrou e tirou ele assim de você? Primeiro jogou no chão. Quando eu pulei a janela, meu marido já estava segurando ele pelo pescoço já, assim, perto da minha cama. Aí eu pulei a janela e fui pra pedir ajuda pro Eduardo. Quando eu desci de novo, a porta do quarto tinha sido estourada, então a porta tava fechada, como se alguém estivesse segurando a porta, eles já estavam lá dentro. Tentei abrir a porta, não consegui. Pedi ajuda a todo momento, pedindo pra alguém fazer alguma coisa. Aí essa Carol e a Stephanie, eu não conhecia essas meninas, elas não eram amigas íntimas da Lana, elas foram na minha casa sem ser convidadas, assim como o Daniel foi sem ser convidado na minha casa. E elas estavam ali na sala. Aí eu pedi ajuda, e sei que foi questão assim de... Parece que tudo aconteceu muito rápido. De repente eles passaram pela sala com ele. Eu fui tentar entrar na frente pra... Eles saíram pela porta. Pela porta do quarto com ele. Um deles, eu não sei quem foi, me empurrou, falou pra eu não me meter. Aí a Carol me sentou no sofá, ela chegou a deitar a minha cabeça no colo dela e falar, fica aqui, fica calma, porque eles são homens, eles estão nervosos, não adianta você se meter. Tem uma frase que foi dito, que você disse que é a principal questão aqui desse processo, que você disse,
faço, mais ou menos assim, faço isso, mas faço longe daqui, Nunca, alguma coisa jamais, assim. Meu Deus, eu não queria nem que batessem nele, muito menos que matassem, não tinha o que eu fizesse, eu pedia a todo momento ajuda, tanto é pro Mineiro. O Mineiro é prova disso, eu pedia, por favor, liga pra polícia, por favor, liga pra polícia, Mineiro. Ele colocava as duas mãos na cabeça e falava que ele não podia fazer nada. Todo momento eu pedia ajuda, todo momento eu pedia pra alguém ligar pra polícia, pra alguém fazer alguma coisa, mas ninguém fazia nada. Mesmo quem não tava batendo, ninguém fez nada. Não tinha só eu lá, tinha outras pessoas que podiam ter feito. Eu não tinha como fazer nada. Quando eu fui entrar na frente do meu marido de novo, ele pediu, ele colocou o dedo na minha cara e falou, não se mete, por que você tá defendendo esse vagabundo? Como se eu tivesse alguma coisa com esse cara. Ele falou isso. Meu marido falou, não se mete, porque você tá defendendo esse vagabundo, querendo dizer que eu tinha alguma coisa. Eu nunca conversei com o Daniel, eu nunca dei intimidade pra ele. Eu tava dormindo. É isso que eu não entendo. Eu tava na minha casa, na minha cama, no meu quarto, dormindo. E eu fui presa por isso. Eu fui abusada pelo Daniel. Agora eu pinto como ele é santo, ele não é santo. Ele tava em cima de mim com o pênis de fora, as pessoas não veem isso. Tem fotos que comprovam que ele tava no meu quarto, mesmo com as fotos, parece que as pessoas não enxergam. Só existe uma verdade, e a verdade é que ele invadiu a minha casa, ele invadiu o meu quarto. Ele subiu em cima de mim na minha cama e tentou abusar de mim. Eu acordei com ele pegando nos meus peitos e com o pênis direto pra fora da cueca passando em mim. Essa é a verdade. Eu nunca tive nada com ele, eu nunca falei com ele. Eu não sabia como era a voz dele, como eu já disse. Nunca dei nenhuma intimidade pra ele, nunca. Eu não entendo por que aconteceu isso. Interviu nisso e pedir que teu marido batesse. A produção de prova em juízo determinou que a suposta armadilha sexual nunca existiu. A notícia era falsa. Voltando os olhos ao apresentador que trazia a suposta denúncia, um fato chamou a atenção. No dia 8 de novembro, Eleandro Passai anunciava seu furo de reportagem. O Edson chega no dia seguinte e fala tudo o que aconteceu para essa pessoa. Alguém ouve e procura o Tribuna da Massa. Alguém ouve e procura o Tribuna da Massa. Já no dia 9 de novembro, um dia depois, ele trazia novamente a matéria, mas dessa vez a testemunha não era mais alguém que teria ouvido de alguém próximo a Edson Brits. Confira. Agora uma pessoa do círculo íntimo conversou conosco, também vai conversar com a polícia. Este é o jornalismo que não fica replicando o que os outros falam. É aquele que produz o que os outros replicam. Alguém ouve e procura o Tribuna da Massa. Agora uma pessoa do círculo íntimo conversou conosco, também... Como vocês puderam ver e ouvir, de um dia para o outro, a testemunha passou de alguém que ouviu de alguém próximo a Edson Brits para alguém próximo a Edson Brits. Ou seja, mudaram o status da testemunha. A defesa da família Brits arrolou Passaia como testemunha. Em audiência, ele não conseguiu explicar a origem da tal informação bombástica. Eu não lembro assim não. Mas desse fato, o caso Daniel, uma acusação, uma pessoa, Blur que fala, né? Blur, borrada, na sombra, com voz distorcida, com legenda, com esses dizeres, com esse teor, tratando de uma acusação tão grave, de uma armadilha sexual, o senhor prossegue afirmando que não é. Eu lembro que isso existiu e que essa foi uma produção feita pelos nossos produtores. Quem é que validou essa pessoa como uma pessoa que ouviu de alguém que ouviu? Então nós temos advogados na Rede Massa e produtores que são formados também, e essa validação parte desta equipe. O nome dos advogados? Não lembro. O nome dos produtores que validaram essa informação? Não, deles eu não lembro. Como é que... Essa fonte humana que o senhor e em toda a sua produção afirmam ser uma pessoa que ouviu de alguém que ouviu, ela vira uma pessoa do círculo íntimo do Brits. Entendeu? Entendi. Eu tenho aqui a matéria. Uma figura chamada o inspetor. Trata ela então não mais como, antes da enquete, que não foi positiva para os interesses da matéria,
ela vira uma pessoa do círculo íntimo do Brits. O senhor sabe me dizer por que essa mudança de status? O senhor sabe me dizer por que a mudança de status? Estas questões são feitas pela produção do programa. O senhor comprovou que Cristiana Brits estava fazendo swing na data do fato em que o Daniel morreu? Não entendi. Como é que é? O senhor teve alguma comprovação que Cristiana Brits estava praticando swing? Sabe o que é swing? Ninguém pode fazer essa comprovação. Só as pessoas que estavam lá. O senhor teve essa comprovação? Só as pessoas que estão lá podem fazer isso. Estou perguntando para o senhor. Eu respondi, eu não tive. Não só teve. Quem está lá. O senhor teve comprovação que o motivo do crime foi uma armadilha sexual preparada pelo Edson Brits, que convidou o Daniel para fazer sexo com a mulher dele? Senhor, essas comprovações são feitas pela produção. o senhor, Eleandro Passari... Eu já te falei que eu não comprovo tudo. Eu tenho uma produção por trás que faz as comprovações. Eu estou perguntando para o senhor... Então, eu não comprovei. Quem faz as comprovações é a nossa Alguém equipe. da produção comprovou isso? Eu não... Aí você vai ter que fazer essa pergunta para eles. Para piorar, a suposta testemunha deu como endereço uma casa de acolhimento, que é um local que recebe moradores de rua e outras pessoas em estado de vulnerabilidade social. Basicamente, uma casa de passagem. Essa testemunha, essa fonte humana, ela foi entregue, conforme o senhor disse no seu programa, o nome dela foi entregue lá para a delegacia. Ela está com o endereço Rua Marechal Deodoro, número 252, Centro. Instituto Todas Maria, uma casa de acolhimento de vulneráveis, em Curitiba. O delegado Amadeu Trevisan confirmou que o endereço da tal testemunha era uma casa de passagem para moradores de rua. Trevisan disse ainda que nunca considerou a ideia de armadilha sexual em seu inquérito policial. Eleandro Passaia, o apresentador e mais um jornalista, esse editor-chefe do programa policialesco, foram denunciados pelo Ministério Público do Paraná pelo crime de importunação sexual. A denúncia é referente à exposição da foto de Cristiana Brits nua em cima de uma moto e exibida pelo programa. O apresentador e o jornalista são inocentes até que se prove o contrário. E essa não é a primeira vez que Passaia se envolve em polêmicas com a Justiça, o Ministério Público e vira notícia de jornal. Mas isso já é história para outro episódio. Com o encerramento da fase de instrução e julgamento, a juíza que presidiu o processo decidiu impronunciar Cristiana Brits da acusação de homicídio qualificado por motivo torpe, ou seja, retirou as acusações contra Cristiana. No entanto, o Ministério Público recorreu da decisão e o Tribunal de Justiça ordenou que Cristiana voltasse a responder pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe. E assim encerramos mais um episódio de Revisão Criminal. Espero que vocês aproveitem as informações. Até logo e boa sorte!